Hello, hello, hello! Cancerianos e cancerianas, como vocês estão, meus amores? Deixem nos comentários, eu quero saber de tudo. E vamos falar de março? Finalmente chegou março. Eu já fiz uma leitura maravilhosa, vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Mas nesta leitura, estamos falando da primeira semana de março, onde vai acontecer um eclipse no dia 3 de março. Eita, eita, eita! Vamos ver quais são as mensagens. Lembrando que este eclipse está acontecendo no signo de Virgem, a carta que representa o signo de Virgem é o Eremita. Então pode ser que esta semana você esteja um pouco mais reservado, tranquiluxo, não sei. Vamos ver quais são as mensagens. Já começamos com a Rainha de Copas, energia de água, energia do signo de Câncer. Talvez você já começou a sentir as mudanças, ou vai sentir nos próximos dias. E talvez quando isto começar, você vai lembrar deste vídeo. Temos a carta 5 de paus. Tenta não resistir às mudanças, à própria limpeza. Esta água precisa estar cristalina. Mesmo que algumas coisas à sua volta tirem de você a paciência, a paz, ainda assim, talvez seja um teste, tá? Eu estou falando isso porque o 5 de paus é quando você é colocado no embate, é quando você precisa se posicionar ou até mesmo lutar por alguma coisa, competir por alguma coisa. Olha quem veio, a carta do eclipse, lua cheia, no signo de Virgem, o eremita. Por isso que é importantíssima a sabedoria. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, mas está escutando essa mensagem? Alguém está te provocando? Você está sendo colocado numa situação perturbadora? Se afaste. Não tenha vergonha de dar as costas e sair de perto. E temos o 8 de ouros. Algumas pessoas podem canalizar a sua energia, o seu estado de espírito, no trabalho. Pagem de copas, porque uma nova sensação vai vir. Rapidamente, uma nova sensação virá. Eu vejo uma energia de movimento, porém ainda não é externo, é interno. Você pensando mais, reavaliando situações, sentindo diferente, percebendo coisas que antes passavam batido. Não é que você mudou, mas eu sinto que você despertou. Alguma coisa, alguma sensação, alguma vontade, algum entendimento vai transbordar. E aqui podemos estar falando de coisa positiva também. Vários concursos, de repente você está estudando, se candidatando, fazendo a prova. Pode ser que ficar focado no que você está querendo construir seja a melhor forma de lidar neste momento. Então eu gosto, tá? Clareza nas emoções, cortes de ilusões, organização da mente. Você começa a enxergar com mais verdade, isto te fortalece. Ok, mas vamos ver mais mensagens. O que precisamos saber exatamente agora. Cancerianos e cancerianas, deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo com outras pessoas que têm o Sol, a Lua, Vênus, o ascendente no signo de Câncer. Temos o 6 de copas. Esta é uma carta que fala muito da família, da nostalgia, do passado, da primeira infância, da primeira fase adulta, dos sonhos de infância. Ou até mesmo, gente, o eclipse está acontecendo em Virgem, uma limpeza, até mesmo uma cura de coisas que aconteceram na infância. Temos a carta O Diabo, e esta carta fala de ambição, ambições que você teve, que talvez por algum motivo você não tem mais. Essa também é uma carta que fala um pouco de manipulação, tá? Até mesmo cortes de pessoas, mesmo que elas não estejam ainda na sua vida, mas o que foi dito, o que foi feito, às vezes ainda dói, né? Pode ser que esta semana você fique um pouco mais sensível, mais pensativo, mais introspectivo, mas talvez isto seja ótimo, porque aí você para de agir no automático. Essa semana não é sobre correr, é sobre entender, até para que você não fique nesta energia dos 5 de espadas.
com essas caraminholas. Até mesmo duvidando se você pertence a este lugar. Ou achando que o mundo está conspirando contra você. Principalmente energeticamente. Ok, última carta. Temos o 3 de paus. Em cima do deck ficamos com 5 de ouros. Ok, o que eu posso dizer? Primeiro, crenças limitantes que aprendemos quando criança. Coisas faladas e, de repente, levadas para o coração. Eu sei que não é fácil, mas esta carta te convida a abrir portas e janelas para que o vento possa correr. Para que você não fique preso nessa dor, neste medo. Nesta crença, 5 de ouros representa uma escassez, uma falta de criatividade, uma falta de fé, uma falta de pessoas, apoios, uma falta de amor ou de dinheiro. E isto pode ser uma herança energética. Como cortar? Como se libertar? Busque terapias, converse com pessoas. Tem muito conteúdo interessante na internet que pode te dar um norte. Não vai resolver tudo, mas quanto mais você souber, mais você buscar, mais você se liberta. Mais uma vez, esta semana não é sobre correr, é sobre entender. Até mesmo para não repetir os mesmos ciclos do passado. Mas vamos falar de trabalho? Vamos falar de trabalho. Para esta semana, primeira semana de março, semana de eclipse, semana de lua cheia, semana de transbordar. Sobre trabalho. Barra dinheiro, né? O que precisamos saber exatamente agora. Dez de paus. É a terceira leitura que esta carta sai em relação ao trabalho. Talvez eu não vejo grandes acontecimentos nesta primeira semana. Isso não significa que é ruim, mas talvez seja um momento para você perceber o que você está fazendo, como você está fazendo e por que parece tão cansativo. A lua parece que você já faz isso há muito tempo. E a lua cheia aqui. Talvez você entenda nesta lua cheia o que você está fazendo e como você está fazendo e alguma coisa que você poderia fazer para você sair desse ciclo. Porque aqui eu sempre falo, essa carta parece secar gelo. Nunca acaba. Não existe um começo, meio e fim. Existe um começo sem fim. E os resultados, muitas vezes, nem temos como desfrutá-los, porque sempre estamos cansados. Porque se não fizer hoje, não tem amanhã. Então vamos buscar, até mesmo com os seus ancestrais, ou até mesmo com as suas habilidades que você tem desde criança, alguma informação, algum jeito, ou até mesmo novidade para se fazer sem se cansar tanto. O 8 de copas é quando você abandona o barco. É quando você não aguenta mais. É quando você fala, ali tá melhor, e eu vou. É nessa que eu vou. Sem olhar para trás. Pelo menos temos uma personalidade. Tem alguma coisa aqui vindo. 10 de ouros. E temos o as de espadas. Tenta pensar um pouquinho mais em você. Tenta pensar um pouquinho mais em você. Porque mesmo que não tenha grandes avanços nesta semana, ainda assim você pode perceber o erro, você pode ajustar a rota, ter ideias melhores. E talvez o dinheiro comece na mente. E, por exemplo, a sua pode estar mudando. Aqui eu vejo uma mudança. De um jeito, de um formato e de uma possibilidade real, palpável, de prosperidade, de abundância, a longo prazo. E a sua ideia, que você já planejou enquanto você fazia isso, pode dar muito certo. Mas eu sei que é um desafio sair desta realidade, porque ela ocupa muito tempo e espaço. Tenta fazer uma transição.
Mas como eu falei, este é o momento de planejar. Esta semana é uma semana de planejar. Se você conseguir, se você puder, se dê uma folga. Respira fundo. Se abra para este eclipse, por exemplo. Chegando em casa, descanse. Cuide de você. Faça um banho energético. Escute uma música. Enfim. Sobre o amor. Nossa, muitas cartas, né? Temos a Imperatriz, que fala do amor. Temos a Rainha de Espadas. E temos o 2 de Espadas. Sobre o amor. Olhando para essas cartas, parece que você tinha um sonho, tinha uma vontade, tinha um porquê. E por conta das circunstâncias da vida, você não está tão focada ou romantizado com essa história de amor. Algumas pessoas ficam em dúvida. Tá, eu conquistei a minha liberdade, conquistei minha independência, conquistei o meu dinheiro, tenho os meus sonhos. Será que entrar numa relação vai prejudicar? Será que eu consigo administrar as duas coisas? Será que eu quero? Enfim, 2 de Espadas fala que esta dúvida, este ponto de interrogação, é muito mais interno do que externo. E esta carta fala para você seguir a sua intuição. Como Mercúrio está em peixes, até a nossa intuição pode ser questionada. Se você tiver que decidir alguma coisa, eu esperaria um pouco mais. Até porque começar uma relação em Mercúrio retrógrado, em peixes, vai terminar. Não adianta, gente. Começou no Mercúrio retrógrado várias coisas, né? Não só a relação, mas começou alguma coisa quando ele ficar direto vai ser revista e muitas vezes nessa revisão pode ser que a gente fala, gente, onde eu estava com a cabeça? Por que eu aceitei isto? Então, cuidado, eu esperaria. Deixaria esta rainha dominar esta situação. A Imperatriz é maravilhosa, só que às vezes ela é iludida. Uma loba iludida, a carta não tem gênero, mas uma pessoa com essa força iludida, nossa, pode fazer um estrago muito maior. Então eu ficaria com esta razão acima de tudo, essa frieza acima de tudo até. Pelo menos você tem controle de você. Aqui você pode perder o controle pelo amor ao outro ou a alguém. A Imperatriz também fala de fertilidade, fala de gravidez. Ok. Temos a temperança. Temos o 8 de espadas. Mais uma. E temos a justiça. Ok, pajem de paus. Algumas pessoas estão lidando com a separação, na verdade, né? E se for o caso, a justiça está favorável a você. Não fica com medo, preocupada, enfim, não sinta esta energia de prisão, porque isto pode prejudicar a sua performance em frente ao juiz ou em frente a uma situação. Como estamos falando de amor, gente, as coisas vão ser resolvidas, tá? Talvez não todas esta semana, mas pelo menos você vê alguma pontinha de esperança ou de alívio. Se você ainda não está numa relação, talvez você esteja passando uma imagem tão fria, tão calculista ou tão individualista que as pessoas não se aproximam. Mais uma vez, questione, é isso que você quer? Porque se você quiser, eu vejo uma possibilidade de algo começar sim, tá? De um encontro acontecer. E às vezes nem é sobre dar certo, às vezes é só sobre ter uma pessoa olhando para você, te respeitando, te tratando bem e fazendo com que você lembre do quão incrível você é. Às vezes é só para massagear o ego, não sei. Mas enfim, não vejo grandes problemas. Eu vejo, na verdade, grandes resoluções. Talvez não todas na primeira semana, mas pelo menos você já começa a perceber que existe essa possibilidade. Pode ser que você se conecte muito mais. Ou caso não seja o seu caso, pode ser que você comece a se afastar emocionalmente de algo, de alguém. E isto é bom, porque te tira da dúvida. A indefinição não vai ficar de pé esta semana. Isto é ótimo. Isto é ótimo. Eu vou tirar algumas cartas, uma rapidinha mesmo, pra gente ver quais são as mensagens. Como
Conselhos. Oito de paus. Esta é uma carta positiva, pessoas chegando, procurando, mas ao mesmo tempo, mesmo falando isso para vocês, não criem histórias na sua cabeça. Não criem histórias na sua cabeça. Nem tudo que você sente, nem tudo que você quer é exatamente como é. Então, essas propostas, estes convites, esta interação pode ser maravilhosa, mas pode ser apenas uma interação. Então, assim, não sinto que você deva colocar todas as suas expectativas. Aqui temos a carta O Carro, que é uma carta de avanço, e aqui temos a carta As de Copas, que é uma carta de transbordar. Em cima do deck ficamos mais uma vez com 3 de paus. Então, assim, resumindo, mensagens vão chegar, oportunidades podem chegar, mas você também pode buscar. Concorda? Que você quer coisas e você pode se aproximar delas, ao invés de apenas sonhar com elas. Não é só porque a energia da semana no eremita que você precisa ficar dentro de uma gruta. Você pode, com seu computador, seu celular, interagir, buscar, enviar e-mails, mensagens. Você pode abrir esta janela de oportunidades. Ela está abrindo. Cavaleiro de Espadas. Ela está contactando. Talvez estas mensagens é sobre as mensagens que você deveria enviar para algo ou alguém que você queira se conectar. Pode ser também energético, tá? Você pode, antes mesmo de levantar da cama, se conectar com um lugar, com uma pessoa, visitar e deixar a sua energia neste lugar, para que esta pessoa, este lugar, lembre de você. É perfeito fazer isto antes de uma reunião. A sua intuição vai estar super forte, a sua espiritualidade vai estar super forte. Virgem é o oposto complementar do signo de Peixes, então vamos estar um pouco mais espiritualizados. E se você conseguir equilibrar a emoção com a consciência, você acerta. A primeira semana de março não é sobre resultado, é sobre preparação. Você está se alinhando, você está entendendo, você está ficando mais forte. Eu amo. Deixem nos comentários, vocês já estão sentindo essa força? Porque eu sinto que já. Eu sinto que vocês estão. Mas eu quero saber de vocês. É claro que é uma leitura geral, né, gente? Atemporal. E caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.